E aí, pessoal, vocês adoram quando eu falo de relacionamentos aqui, então hoje vamos falar um pouco sobre isso. Mais do que sobre relacionamentos, é longe de mim querer ficar cagando regra de como que cada um tem que ser. A única coisa que eu quero aqui é propor reflexões, como eu sempre faço. E hoje eu quero muito falar sobre culpa, sobre sentimento de culpa nos relacionamentos. Então, isso porque, assim, nos últimos 3 dias eu conversei com umas 3 pessoas diferentes a respeito desses sentimentos que elas estavam ali tentando digerir. E eu acho que a culpa ela até é excelente no sentido de manter a nossa consciência afiada. Acho que uma pessoa que não sente culpa, ela também não sente remorso, ela não tem peso na consciência nenhum de fazer algo que é ruim. Mas o excesso de culpa, ele também é extremamente tóxico, é extremamente venenoso e é uma coisa que a gente deveria aprender a se livrar para conseguir seguir com a vida que já não é muito fácil de se viver. Falo sobre coisas que eu não necessariamente consigo fazer, mas justamente por isso, porque mesmo sabendo conscientemente que determinados sentimentos não precisariam existir, a gente não consegue se livrar deles. Justamente por isso eu tenho vontade de falar a respeito. Eu vou jogar um monte de exemplos aqui para vocês depois fazerem as sinapses. Eu vou jogar um monte de coisa que não tem nada a ver com a outra e vocês depois fazem a costura de tudo isso. Tem empresas que contratam determinados serviços que são de suporte jurídico. E determinados serviços um pouco mais baratos, assim, eles têm os advogados disponíveis para você, e esses advogados eles ficam à sua disposição para qualquer tipo de consultoria conceitual. Qual a diferença de uma consultoria conceitual e processual? Na conceitual você quer saber o conceito, na processual você quer falar sobre seu processo. Então, um advogado de processo, ele é muito mais caro. Eu posso estar falando uma besteira enorme porque eu não sou advogado e eu tive contato com essas empresas aí já há muito tempo. Um advogado ele cobra muito caro para cuidar do seu processo. Agora, você pode contratar, pelo menos nessa empresa aí, um suporte conceitual. Então você não pode falar, olha, o meu cliente está aqui com esse problema, ou eu estou aqui com determinado problema. Não, isso é o seu processo. Você pode ligar para perguntar sobre a lei. Então quando você liga e fala, olha, a lei permite isso, a lei permite aquilo, existe punição para tal transgressão, qual é a pena para tal ato? Então quando você liga para fazer uma pergunta conceitual, ele vai te dizer como funciona a lei. Agora no processo é completamente diferente e é engraçado como no processo muitas vezes coisas que estão dentro da lei são... bom, aí eu não quero entrar numa área que não é do meu domínio. Eu só quero que vocês entendam que a prática, o processo é completamente diferente do conceito e você, para ser um bom advogado, não basta que você entenda da lei, você tem que entender aquilo que os juízes decidem, você tem que entender quais são as práticas comuns naquele momento da história em que você vive. Tomara que isso tenha feito sentido. Então, uma coisa é a regra, outra coisa é a prática. Você quer outra grande história disso? Se você ler o código do Detran, se você ler o código de trânsito do Detran, você vai descobrir que determinadas coisas que são extremamente comuns que os motoristas fazem, elas são proibidas e elas são puníveis. Que tem determinadas coisas que dariam multas se elas estivessem sendo observadas o tempo inteiro. E na prática, essas coisas, essas transgressões, elas não são punidas o tempo inteiro. Então, quando um fiscal do Detran, ele multa por determinada transgressão, aí a pessoa fica puta. E ela fala, porra, todo mundo faz isso e eu que levo a multa, você é um filho da puta. E aí tenta bater no carinha de amarelo lá na Marginal Pinheiro. O que é a revolta do cara que levou uma multa por estar com o cotovelo para fora do carro, uma coisa que um monte de gente faz? O que gera a indignação desse cara? O que gera a indignação desse cara é que normaliza-se a prática acima da regra. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? Talvez em lugar nenhum. Outra coisa que eu vou deixar aqui para vocês fazerem a sinapse também, eu tenho uma listinha, eu tenho uma cola aqui, ó, e tá acabando, então não fiquem entediados demais, porque uma hora acaba. Quando você treina
karatê, o que você tem? Você tem treino de kata, você tem treino de kihon. Kata é forma, né? Kihon é a regra, o certo, aquilo que foi definido. Então, quando você começa a fazer karatê, você dá 300 socos idênticos, você dá 300 chutes idênticos, e aí você fica levando bronca. Não, esse cotovelo tá mais para cima, esse cotovelo agora tá muito para fora, esse punho aqui tá torcido, esse dedo aqui não tá bem fechado, e você continua dando todos esses socos. Quando você vai pro comitê, pra luta, você vai falar pro cara ficar parado ali naquele lugar porque você precisa dar um soco exatamente do jeito que você treinou? Não, você vai dar um soco todo torto. E aí, por que você fez aquele Kihon? Para que o seu corpo aprenda acima do seu cérebro. Então você vai lutar e você vai dar um soco, você vai dar um chute de maneira inconsciente, sem que você tenha que se concentrar para conseguir fazer aquilo. Então, se numa luta você tentar dar um soco exatamente igual àquele que você treinou no Kihon ali, você vai errar o cara. Se você quiser fazer o cotovelo parar, o punho parar, a distância do golpe parar exatamente onde você ficou treinando, você vai errar o cara porque ele está se mexendo. O que a gente tem disso? Que uma coisa é a regra, o ideal que você estuda. Esse ideal ele tem que basear, ele tem que ser base para você, mas na hora da luta de verdade você tem que se adaptar e tem que fazer uma coisa diferente. E na hora da luta, o seu movimento ele vai depender completamente da pessoa que está combatendo ali com você, está lutando ali com você. Então a sua reação, a sua ação, ela vai depender completamente daquilo que os dois construírem juntos. É meio que uma dança ali que está acontecendo. A diferença é que ela sangra e dói pra caramba. Veja, aí a gente parte a gente começa a se aproximar mais do caso que a gente tem que tratar aqui mesmo. Quando bom, uma vez estava eu conversando com uma pessoa que eu admiro muito, que fez voluntariado comigo numa ONG. E além de muito engajada em questões sociais, além de ser uma pessoa maravilhosa, de ser voluntária, de colocar a mão na massa ali, entrar nas comunidades e fazer trabalhos que eram bons para ela. Então tem várias hortas comunitárias, tem várias utilidades dentro de comunidades que foram construídas com a ajuda dessa pessoa. Além disso, ela era muito engajada com questões feministas, causas feministas, o que eu acho sensacional e necessário. Porém, eu acho que passava um pouco ali. E numa dessas conversas que a gente teve, soltas, ela estava me dizendo: eu jamais me submeteria a uma relação, a um casamento, a um relacionamento em que eu não trabalhasse, em que eu apenas fosse sustentado pelo homem. E até aí eu acho isso plausível. E aí, ao tentar esmiuçar o porquê e entender o sentimento que ela teria numa situação dessa, ela fala, e aí ela me disse: eu me sentiria uma prostituta e completamente submissa e completamente na mão do homem. E eu falei: não, pera, imagina que você estivesse num relacionamento em que você tivesse uma criança e que o casal, a família, decidisse que naquele momento o ideal seria que você não trabalhasse para que você pudesse dedicar ao cuidado da criança. E aí ela disse: eu não quero ter filho porque eu não quero me ver numa situação dessa. Eu só vou ter filho o dia que eu tiver condições de criar o meu filho sozinha. E aí eu vejo se tendo condições de criar o meu filho sozinha, eu posso ter um companheiro do meu lado ou não. E eu achei esse comportamento admirável, mas eu quis entender um pouco mais. Eu falei: tá, só que a gente vive numa sociedade que não dá oportunidades para 100% da população. Então, se a gente estender esse conceito para toda a população, significa que a gente vai ter um monte de mulheres sem filhos, porque elas não vão alcançar essa autonomia para conseguir se sustentarem e, no meio do trabalho, da atividade profissional delas, ter um filho e se ausentarem do trabalho. Eu acho que a licença maternidade aí, talvez ela não seja suficiente para todas as mulheres. Eu acho que não tem trabalho, não só de carteira assinada, como com empresas conscientes o suficiente para não mandarem essa mulher embora. Então, assim, uma coisa é o que você pensa para sua vida, mas você pensa isso para a sociedade também? E ela garantiu que sim. E aí eu falei: tá, eu acho que está começando a falhar um pouco a coisa aí. E aí ela tentou inverter o papel, e ela falou assim: e o contrário? Você aceitaria o contrário? Numa indagação bastante desafiadora, como se isso fosse ferir a minha masculinidade. E eu parei e pensei: olha,
Se eu estivesse num casamento com um filho que já passou da fase da amamentação e eu percebesse que a minha mulher tem uma carreira muito mais proeminente aí, e que remunera muito melhor, e se eu percebesse que naquele momento o ideal seria que eu me afastasse para tomar conta da família e cuidar das questões da casa, e que dessa maneira a família ela teria um futuro mais próspero e uma vida com qualidade melhor, eu não vejo problema. E ela olhou para mim confusa e falou: não, você fala isso da boca para fora, você não pode de fato acreditar nisso. E quando eu insisti que sim, eu poderia simplesmente aceitar essa situação, e isso não me afetaria em nada, ela falou: você tem que rever as coisas que te fazem sentir homem. E eu falei: não, mas esse é o pensamento machista, isso que você está expressando. E aí eu me confundi porque eu não tenho autoridade por não ser, por não pesquisar isso a fundo, mas eu achei essa fala dela machista. E já que a gente propõe igualdade, a gente deveria propor também a decisão de um casal porque é melhor para si. Agora perceba que nessa conversa a gente não conseguiu trazer no casal hipotético que a gente criou ali, a gente não conseguiu trazer o melhor para o casal. A gente ficou debatendo no conceitual e não no processual. Entendeu agora por que eu joguei aquele exemplo de direito lá no começo? Porque uma coisa é a família ideal que você idealiza, outra coisa uma coisa é o golpe perfeito de karatê que você idealiza, uma coisa é o conceito que você estuda de direito, outra coisa é quando você está no meio do processo, quando você está no meio do combate ali. Quando você está no meio da sua família, construindo a sua família, você não pode se apegar cegamente a determinados conceitos porque eles não vão acontecer. Então, fora do MOBA, fora da partida do MOBA, todo mundo é calmo, todo mundo é um bom ser humaninho, todo mundo tem um coração bom. Quando você entra na partida de MOBA, você se transforma num animal. E esse animal é muito difícil de controlar, e as medidas que você tem que ter para controlar esse animal que você se torna numa partida de HOTS, numa partida de LoL, é completamente diferente do que você faria numa sala de aula ou num culto religioso. Entende a diferença? Por isso que eu não gosto desses cultos religiosos em que as pessoas se colocam como seres humanos elevados por apresentarem ali naquele culto virtudes muito bonitas. Porque você pega esse monge, ou você pega esse pastor, você joga ele numa partida de mob e fica olhando ele jogar. Se ele estiver realmente engajado na partida ali, eu quero ver que monge que demonstra controle de espírito, paz, ele vai falar: não, eu não vou jogar, porque isso daqui ele faz aflorar sentimentos negativos. Então você não encara ali porque você não tem coragem, porque você sabe o perigo da sua natureza. Entende? Então você tem que abrir mão de determinadas experiências na sua vida, de determinadas sensações na sua vida, para se manter calmo, para se manter íntegro, para se manter virtuoso. Por isso que todo especialista em relacionamento geralmente é solteiro. Você pega esses caras que escrevem sobre relacionamento e conseguem pregar um relacionamento perfeito, você vai ver o cara é solteiro e se separou umas 5 vezes. Porque o conceito ele é diferente da prática e dos perrengues que você passa ali no dia a dia. E aí você me pergunta: tá, o que tudo isso tem a ver com culpa? Porque quando eu falo de um relacionamento com um parceiro, você consegue pensar não só no seu, mas do seu amigo com sua amiga, do seu vizinho com a sua vizinha. Você consegue transcender o seu próprio relacionamento. E quando a gente fala de pai e de mãe, aí a gente não consegue mais. Porque o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe, ele já está tão consolidado ao longo de tanto tempo que ele é meio pétreo ali, é meio difícil. E se você é de uma dessas religiões excelentes que dizem que no mínimo você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, honrar o teu pai e a tua mãe acho que é um mandamento que não precisava nem existir, porque é uma coisa que, né, espera-se de qualquer um. O problema é que o honra o teu pai e a tua mãe, no conceito, ele é uma coisa muito óbvia, ele é uma coisa muito lógica. Só que a gente não entende a natureza de determinadas famílias. Então perceba, para que a gente tivesse um cenário lindo, maravilhoso, em que o filho honra o pai,
o pai ele deveria ser o pai, né? Ele deveria ser presente, ele deveria ser educador, ele deveria abnegar de coisas ao longo da sua vida para garantir a educação do filho. Ele deveria se sacrificar pela família e ser uma figura paterna e masculina presente. Então, esse pai, quando ele envelhece, ele merece todo o cuidado do mundo, ele merece toda a atenção do mundo e ele merece toda a gratidão do mundo. E aí, para esse filho, é desnecessário você chegar e dizer, olha, honra o teu pai, porque o pai ele terá cativado isso dele. Agora, nem toda família é ideal. E às vezes você tem pais ausentes, você tem pais abusivos. Eu estou falando do pai aqui, na verdade você pode aplicar para a mãe também. Né? É mais raro, mas existe. Existem muitas mães ausentes, existem muitas mães abusivas, existem mães narcísicas que competem e sabotam as filhas. Tem mãe que não aceita o crescimento da filha e que não dá sutiã para a filha porque não quer aceitar que ela deixou de ser criança e passou a ser uma adolescente que pode vir a competir com ela em beleza e jovialidade. E aí quando você pega uma pessoa dessa que cativa em você coisas ruins, é como se o filho ele tivesse que crescer apesar da educação que ele tem. Não é assim, florescer com a educação que ele recebe. É crescer e sobreviver no mundo apesar da educação que ele tem. E aí você pode dizer, não, você está olhando isso de uma maneira muito mundana. Não, é de uma maneira muito prática, muito pragmática aqui. Porque aquilo que a gente espera que uma família seja é diferente do que a família de fato é. Então, você tem famílias que têm pais que não cumprem com seus papéis. E aí, eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso, porque o meu pai era geriatra. Geriatra é médico que cuida de velho. E ele, além de um hospital, ali em Taboão da Serra, ele tinha uma clínica em São Bernardo, e nessa clínica geriátrica, por vezes eu me vi pequeno brincando, e nessas eu assisti algumas, vamos colocar entre aspas, conversas de família. E nessas conversas de família, frequentemente você tinha agressões verbais. Né, algumas no sentido de você não vai colocar o meu pai no asilo, e um segundo filho dizendo, então leva para sua casa. Não, eu não posso porque eu trabalho. E assim, pegar umas lutas de familiares e perceber que na verdade eles estavam lutando não pelo bem-estar do pai, né? Porque aí logo a gente escutava alguma coisa do tipo, tá, eu cuido dele, só que aí eu quero receber por isso. E entrava-se nos méritos em que eu, olhando de longe, tendo uma formação religiosa como a que eu recebia, eu falava, essas pessoas elas são extremamente ingratas, essas pessoas elas são extremamente imorais, no sentido de fazerem isso com um pai. E assim, demorou bastante tempo até eu perceber que por vezes era muito melhor o pai estar no asilo, o idoso estar no asilo, do que exposto a uma família tóxica dessa que ficava brigando dessa forma, desse jeito. E aí eu percebi que ficar num asilo e ficar internado não era tão ruim assim quanto me parecia a princípio. A princípio eu achava esses filhos demoníacos. Eu falava, cara, eles realmente querem se livrar do velho, não querem a companhia do velho, e nem custaria tanto assim. E aí eu olhava para outras famílias em que a situação era completamente diferente. Eu vi famílias destruídas emocionalmente, chorando porque o pai com Alzheimer não reconhecia mais os filhos e era agressivo, então na sua insanidade era agressivo, e a família chorava e lamentava e chorava de saudade do pai consciente. E eles tentavam desesperadamente lembrar o pai daquilo que havia acontecido ao longo da vida. Então, assim, uma filha em prantos, chorando, dizendo, você não lembra que você fez isso comigo, das vezes que a gente foi passear, do quanto você me ensinou, do quanto você me amava. E aí também era triste, porque eu percebia, não é que o pai deixou de amar, né? Talvez se o pai ele conseguisse momentos de lucidez ali, ele demonstraria todo o amor do mundo para essa filha, mas ele estava numa condição de doença que não permitia que ele lembrasse e ele fosse ele mesmo.
Bom, durante muito tempo da minha infância, eu olhava para essas famílias e eu achava essa filha o modelo ideal de filha e falava, nossa, ela está sendo certa de acordo com os propósitos divinos. E eu olhava para outra família e eu achava que eles tinham um comportamento muito satânico, muito ruim, muito mal. Até que eu percebi que o mundo ele não funciona de forma binária e simples desse jeito. Cada filho ali agia da maneira como havia sido cativado ao longo de toda a criação, de toda a vida. Então, aqueles filhos que não tinham interesse em ficar com os pais e que mal vinham visitar, que vinham visitar por vezes 1 ou 2 vezes por ano e ficavam por 5 ou 10 minutos, eles não tinham esse comportamento porque eles eram pessoas, mas que não mereciam o paraíso divino. Eles eram pessoas que não haviam sido cativados pelos pais ao longo da vida, e aí eu conseguia arrancar a história até deles mesmos, dos idosos, a respeito de como tinha sido a vida e como tinha sido a criação. E por vezes essas histórias elas envolviam algum arrependimento. Né? Eu aprendi muito com um senhor chamado Silvio, e ele fala, eu bebia, eu não ia para casa só para dormir, chegava bêbado, batia na minha família, dormia com um monte de prostituta, então minha família não tem que me amar mesmo. E eu acho que eu estou expondo assim de uma maneira muito irrefletida aqui. Tá, então, quando a gente trata da vida dos outros e da história da vida dos outros, a gente consegue entender que determinadas pessoas elas não são cativadas e logo não manifestam amor e gratidão que espera-se conceitualmente de um filho. E você? Você já se pegou se culpando, se chibatando por não sentir saudade de visitar a sua mãe, por exemplo? Então, aqui a gente tem que ter um divisor que nos leva a 2 conclusões. A primeira é mais rasa. A mais rasa é que se você teve uma família amorosa, atenciosa, presente, se você teve uma família que te deu tudo o que você precisava e que cativou em você o amor, e se essa família te levou para uma educação religiosa que disse honra o teu pai e a tua mãe e coloca os dois acima de tudo na sua vida, e você olhar para alguém, e você olhar para o seu coleguinha do seu lado e ele dizer que ele não tem vontade nenhuma de visitar a mãe ou o pai e que ele vai usar o Dia das Mães para ir para a praia, não numa situação de pandemia, mas numa situação natural, que ele vai usar o Dia das Mães para ir para a praia, é muito leviano, é muito limitado da nossa parte dizer que esse filho é ingrato porque Dia das Mães é dia de visitar a mãe. É muito ingrato você achar que uma pessoa que está querendo usar o Natal para ir para Dubai, uma pessoa que está querendo usar o Natal para ir para Mongaguá, que seja, sozinho, curtindo com os amigos, é muito leviano você dizer que essa pessoa é ingrata com a família dela. Então, sem conhecimento de causa, fica muito difícil julgar uma pessoa. E com conhecimento de causa, você está cuidando de uma coisa que não é de sua conta. Pausa para reflexão, isso. Ou seja, se você não sabe da vida da pessoa, não cabe a você julgar. Né? Então é muito fácil ficar falando dos casais aí. Então vamos pegar o Whindersson e Sonsa, ou a outra Neymar e a outra menina lá. É muito fácil a gente se intrometer na vida dos dois. Só que a gente não tem conhecimento de causa porque a gente não sabe como foi o relacionamento deles, o que eles acordaram, o que eles viveram, o que aconteceu. É muito fácil julgar um lado ou o outro como certo, só que sem conhecimento de causa a gente fala besteira, porque a gente não sabe o que de fato foi cativado, o que foi retribuído e onde foi que o laço se quebrou e por que quebrou. E por vezes quebra por uma incompatibilidade que fatalmente cedo ou tarde acarretaria nisso, e quando você não tem compatibilidade é bom que acabe mesmo. Então, sem conhecimento de causa, a gente fala sem propriedade, e com conhecimento de causa a gente está se metendo numa coisa que não cabe a nós. Porque o relacionamento de um filho com um pai, o relacionamento de uma filha com uma mãe, cabe só aos dois. O relacionamento de um casal, namorado, namorada, marido, marido, namorado com namorada, namorado com namorado, isso cabe só aos dois e a gente não tem que se meter. E mesmo que a gente soubesse tudo o que acontece na vida particular, privada dos dois, não caberia nós julgar. Pelo fato de não ser da nossa conta. Agora a gente tem uma outra conclusão que é um pouco mais profunda,
e que, assim, dessas 3 pessoas com quem eu conversei sobre culpa, 2 delas se encaixam nessa conclusão que eu vou colocar agora. Se você foi um filho que não recebeu amor, se você não teve um progenitor presente, se você teve abusos emocionais ao longo da sua criação, se você teve que conseguir independência emocional e financeira porque você não teve apoio da sua família, não é se coloque outra pessoa no seu lugar. Coloque outra pessoa no seu lugar. Não seria injusto cobrar essa pessoa que você colocou no seu lugar por, acima de tudo, além de ter vivido toda a história que viveu, se cortar de culpa por não sentir saudade do pai e da mãe e por não ter respeito por eles da forma como a Bíblia diz que tem que ter? Então, essa é a pergunta que tem que ficar no ar e que você tem que pensar a respeito. E o que eu digo existe uma grande diferença entre o que nessa máxima aqui, desse mandamento de honrar o teu pai e a tua mãe. Perceba que você tem 2 coisas muito distintas. Uma coisa que a pessoa quer e outra coisa que você precisa. Então, talvez, ao longo da sua criação, se você sofreu uma criação abusiva, é claro que isso não se encaixa para todo mundo que está escutando. Pense em alguém que se encaixa aqui, por favor. Se você teve uma educação abusiva, um progenitor não presente, se você teve uma mãe que competia com você em tudo que você fazia ao longo do seu desenvolvimento, se você sofreu sabotagens ao longo da vida, além de ter sobrevivido a isso, é muito injusto que você fique se cortando, se chibatando por não ter sentimentos altruístas, amorosos em relação aos seus pais. É injusto você ficar se culpando por não sentir saudade. É injusto você ficar se culpando por não sentir amor, porque afinal de contas isso é cativado e nutrido. Pense a respeito. E talvez nessa educação que você teve, você pode não ter tido aquilo que você queria. O que você queria? Amor, atenção, presença, educação. Mas você talvez tenha tido aquilo que você precisava: comida, escola, cama. Então, assim, se você pensar em comida, escola, roupa e cama, talvez você teve o que você precisava. Então, hoje, tente enxergar o mundo por essa forma. Existe uma diferença entre o que as pessoas querem e o que elas precisam. Então, o seu pai e a sua mãe, eles podem querer a sua presença, podem querer que você esteja do lado deles o tempo inteiro, agora que lhes resta pouco na velhice, e eles podem precisar de um teto, de alimento e de cuidados médicos. Então, se você já provê a essa pessoa aquilo que ela precisa, você já está fazendo mais do que o seu papel como filho, e como cidadão, e como ser humano. Você já está fazendo mais do que o seu papel. O resto é o que a pessoa quer. E não dá para dar para todas as pessoas tudo aquilo que elas querem. Nem a gente pode ter tudo que a gente quer. Talvez eu tenha sido meio duro com isso, mas essa dureza com a outra parte, ela vem numa ânsia, num anseio de fazer você entender que você, como vítima, não pode se sentir vilão. Não é porque o outro lado se tornou frágil e dependente agora que a fragilidade e a dependência devam garantir direitos de amor e altruísmo com essa pessoa depois de tanto tempo passado. O que você tem a me dizer a respeito desses seus comentários aí? Reflitam junto sobre isso. Mais uma vez, eu não quero ser o dono da verdade. Então, principalmente perspectivas religiosas podem ser completamente contra tudo aquilo que eu estou dizendo. Você não tem que acreditar naquilo que eu acredito, que seja um contraponto para que você reflita e chegue naquilo que você pensa sobre o assunto. Isso é o mais importante de tudo. E aquilo que você pensar, aquilo que você decidir, tem que ser respeitado, porque afinal de contas é a sua vida, é a sua família. É o seu processo aí. É a sua luta de verdade e não um Quirón ou um Catar. Grande abraço.